Bem-aventurados os que choram, e nós iniciamos falando sobre a motivação do choro. Qual é a motivação do choro daqueles que choram? E nós abordamos que é por causa dos próprios pecados e por causa do pecado da humanidade, e que fere completamente a santidade de Deus. E para nós concluirmos aqui, de bem-aventurados que choram, nós vamos ver qual é o consolo para os que choram também. Qual é o consolo que o Senhor tem para os que choram? Qual é o consolo que Jesus promete aos que choram por seus pecados? Então, para nós sabermos qual é este consolo, nós precisamos então entender novamente para o contexto das bem-aventuranças e também para outros textos bíblicos que apontam então para este consolo. E nós já vimos que os que choram são os humildes de espírito, e esses então são bem-aventurados por serem herdeiros do reino dos céus, e como tais, então, eles participam dos benefícios desse reino, e um dos benefícios que eles têm no Senhor Jesus Cristo, então, é o perdão. Então, o consolo para os que choram pelos seus pecados, então, é o perdão. Então, os que choram por seus pecados são consolados por Deus com o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Esse é o benefício, ou esse é o consolo de Deus para aqueles que choram. Ele é perdoado. Depois do choro, o consolo, ou seja, em outras palavras, a tristeza então motivada pelo pecado e que vem então acompanhada da confissão, é seguida pelo perdão que o Pai gratuitamente concede ao pecador arrependido. Então o Pai concede esse perdão àquele que de fato se arrepende de todo o seu coração. Então, aquele que arrepende, então o Pai graciosamente concede ao pecador arrependido, mediante seu Filho amado, em que então nós temos remissão dos nossos pecados. Então, o Pai nos perdoa dos nossos pecados. Então, o nosso Deus que é santo, o nosso Deus que odeia o pecado e o pecador que não se arrepende, é também um Deus misericordioso e que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Então Deus não tem prazer, mas a vontade de Deus é que ele se arrependa e que ele viva. Então ele é um Deus perdoador, cheio de graça. O livro de Miqueias vai dizer lá no capítulo 7, versículo 18 e 19, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão dos restantes da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então perceba que Miqueias mostra que Deus lança e que Deus pisa nas nossas iniquidades e que Deus lança os nossos pecados. Ele não retém a sua ira para sempre, aquele que se arrepende. E aí tem alguém que diz assim, eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Engano, porque se ele não perdoar, também ele não será perdoado. Ora, se o próprio Deus, que não retém a sua ira para sempre, para com seus filhos que pecam contra a sua santidade, quanto mais nós, meros pecadores. Então ele está dizendo, Miqueias está dizendo que tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, Deus ele lança os nossos pecados. Então o benefício, o consolo para aqueles que choram é o perdão, é o esquecimento dos nossos pecados diante de Deus. Os nossos pecados que cometemos diante de Deus. Esse é o nosso consolo, né? Enquanto aí há alguns seres humanos que levam a sua vida sem perdoar. Seres humanos que levam a sua vida sem perdoar a ofensa que lhe foi acometido. E sofrem e se tornam pessoas rancorosas e pessoas doentes.
e sem o perdão de Deus. Jesus disse na oração do Pai Nosso que se nós não perdoarmos as ofensas, Ele também, o Pai, não nos perdoará das nossas ofensas contra Ele. Então, é esse consolo que os filhos de Deus, que choram por causa dos seus pecados e que choram pelos pecados da humanidade, o consolo é o perdão, o esquecimento dos nossos pecados, e dele Deus não se lembra mais. Esse é o consolo. E agora nós adentrando no versículo 5, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5, o versículo 5, aonde Jesus continuará então nas suas bem-aventuranças. Mateus, quem pode ler para mim? Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nós já estudamos a primeira e a segunda bem-aventurança. E hoje nós trataremos da terceira, que diz: felizes os mansos, porque herdarão a terra. Então, são as palavras surpreendentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, será que os mansos, então, podem herdar a terra? Essa é a primeira pergunta. Porque a grande pergunta é: não são os poderosos, não são os valentes desse mundo que têm condições de herdar a terra e possuir muitas riquezas? O pensamento do mundo é: não são os poderosos, são os valentes desse mundo que têm as condições de herdar a terra e possuir muitas riquezas. Porque olha o que Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas o pensamento do mundo, os valentes, os poderosos é que são felizes, pois eles têm muita riqueza, ou porque eles têm poderes em suas mãos. No contexto do mundo, são eles que herdarão a terra. Mas será que é isso que Jesus está dizendo? Essa terra física que Jesus está nos dizendo? Então esse pensamento do mundo, dos poderosos, dos grandes, e que tem a condição de tomar posse de terras, vencer batalhas, é esse que Jesus está dizendo que herdará a terra. Jesus ele vai dizer que felizes são os mansos, pois estes herdarão a terra. Então, como cristão, nós não devemos então seguir o pensamento do mundo. Que o mundo, ele vence, ele luta com a espada, com toda a sua força, para conquistar territórios. E Jesus, ele vai completamente na contramão da lógica do mundo, tratando sobre herdar essa terra. Ele não está falando então de palavras vazias ou sem sentido, que Jesus está dizendo, mas de palavras de grande valor e de grande importância para os filhos de Deus. Ele vai dizer que cabe a nós então atentarmos ao seu ensino e cabe a nós aplicarmos em nossas vidas o que ele tem então a nos ensinar acerca de bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nas bem-aventuranças, Jesus ele ensina acerca das atitudes cristãs que devem então caracterizar a vida dos filhos de Deus. Jesus ele está mostrando quais são as atitudes dos súditos do reino e de que forma os filhos de Deus devem se comportar. De que forma os filhos de Deus devem se apresentar diante de uma sociedade corrompida e perdida e sem Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Então Jesus ele vai mostrar, e ele está mostrando quais são essas atitudes. E essas atitudes, embora diferentes, elas estão então ligadas umas às outras. Então ele inicia falando que bem-aventurados humildes de espírito, depois ele vai dizer que bem-aventurados os que choram, e agora ele vai dizer bem-aventurados os mansos. Então aqueles que descobrem as suas misérias e pecados, ou seja, o humilde de espírito, são consequentemente levados então ao choro por causa dos seus pecados. Então Jesus ele vai mostrar que aquele que é humilde de espírito é aquele que ele conhece, é aquele que descobre a sua miséria, é aquele que descobre que é um pecador. Então automaticamente ele se torna humilde de espírito. E para reconhecer isso, precisa ser humilde de espírito. Porque aquele que não é humilde de espírito, se você disser para ele, você pecou, ele vai falar, de maneira nenhuma. Pode dizer, Igor. Os mansos herdarão a terra, mas e o céu? Oi? E o céu? Não, mas não é essa terra aqui. É aquilo que eu disse no início.
Não é essa terra física que Jesus está falando. Nós vamos chegar lá. Não é essa terra física. Por isso que o mundo entende de herdar a terra, de conquistar terras. Eles entendem que é esse limite físico aqui. Mas não é isso que Jesus vai dizer. Então, por causa do choro dos seus pecados, ou seja, tristeza por causa do pecado, então eles são levados pelo choro. Então, bem-aventurados aqueles que choram por causa dos seus pecados. Bem-aventurados aqueles que reconhecem os seus pecados e a sua miséria. Esses são humildes de espírito. Daí, a partir daí, então, passam a cultivar e manifestar em suas vidas uma atitude, então, de mansidão. Isso aqui, perceba você que é uma consequência. É uma consequência de vida com Cristo Jesus. Então, eles passam a manifestar, então, em suas vidas, uma atitude de mansidão diante de Deus e diante dos homens. Então, humildade de espírito e tristeza pelo pecado, então, são atitudes exclusivamente expressas no nosso relacionamento com Deus. Então, ser manso, por sua vez aqui, o que Jesus está querendo tratar aqui, ser manso, então, manifesta o nosso relacionamento com Deus. E, ao mesmo tempo, manifesta também uma atitude direcionada ao próximo. É a nossa reação, é o nosso relacionamento com Deus, e a nossa reação e o nosso relacionamento com o próximo. A grande questão aqui não é só eu ser manso com Deus. Sou mansinho na hora de orar com Deus, bonzinho, né? Me mostro completamente quebrantado. E com as pessoas, como é que eu me apresento? Essa é a grande questão. Nós nos tornamos mansos com as pessoas também? Somos mansos com elas da mesma forma que falamos com Deus? Ou se nós falarmos da mesma forma com Deus do jeito que nós falamos com as pessoas? Essa é a questão aqui. Então, nós devemos atentar para essa terceira bem-aventurança. Então, primeiro nós vamos ver o que significa ser manso conforme o ensino de Jesus aqui. O que significa ser manso? E depois nós trataremos da felicidade dos mansos, que é a herança da terra. Essa felicidade. Então, o que significa ser manso? Conforme esse ensino de Jesus. A que tipo de atitude Jesus se refere aqui nessa terceira parte? Nessa terceira bem-aventurança, quando ele fala sobre os mansos. Então, segundo certo dicionário da língua portuguesa, a palavra manso é um adjetivo que indica pessoas que são calmas. A palavra manso significa pessoas que são dóceis. A palavra manso significa pessoas que são gentis, tranquilas em sua maneira de falar e de agir, segundo a língua portuguesa, ou que é um adjetivo que vai indicar a pessoa mansa. É isso que ela vai, se você for na língua portuguesa, você vai ver isso. É pessoa dócil, é uma pessoa gentil, é uma pessoa tranquila em sua maneira de falar e de agir. Porém, a grande questão aqui, Jesus, ele não está falando exatamente desse tipo de mansidão. Jesus não está falando dessa mansidão. Jesus não está falando exatamente dessa pessoa tranquila, dessa pessoa gentil. Não é essa mansidão que Jesus está tratando aqui. Ser manso aqui, conforme o ensino de Jesus, não é possuir um temperamento calmo ou tranquilo. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Há pessoas, então, que elas são calmas por natureza. Você já encontrou uma pessoa que ela é calma por natureza? E às vezes ela não é cristã. Ela é calma. É uma pessoa calma, uma pessoa serena. Pessoa calma de natureza. Mas não é a esse respeito que Jesus está falando. Não é sobre isso, não é sobre isso que Jesus se refere. Dessa tranquilidade de natureza, dessa calma, dessa gentilidade, do que ele se refere aqui. Ser manso também não significa ter falta de firmeza no caráter. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque existem pessoas que chegam até mesmo a abrir mão de suas convicções para não criar problemas, conflitos com outras pessoas. Tem pessoa que abre mão, ele não quer brigar. Ele abre mão disso.
Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando da questão de ter um caráter frágil. Ele não está falando de ter um caráter frágil, porque isso não significa ser manso. Ser manso também não é a mesma coisa que ser pobre. Não é porque você é pobre que você é manso. Porque tem bastante gente pobre que não é manso. Você já viu alguém completamente explosivo e não é manso? Então, na verdade, que todos os pobres no sentido material são mansos conforme o ensino de Cristo. E são mansos conforme o ensino de Cristo. Então, nem todos os pobres reconhecem a sua dependência de Deus e confiam nele. Nem todos. O Antigo Testamento vai nos ensinar que Deus é a favor dos pobres e que em meio à opressão depositam a confiança nele. No Antigo Testamento nós vamos ver, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 22, versículo 21 a 24, Provérbios 22, 22. Então, nós vemos que Deus é a favor dos pobres. Deus se manifesta pelos pobres. Deus protege os pobres. Mas falando sobre isso, então, o que significa ser manso conforme o ensino de Jesus? O que você acha? O que você tem na mente? O que significa ser manso? O que é ser manso para você? Veja, depois de Jesus falar dos humildes, depois de Jesus falar dos que choram, o que é ser manso? Vou repetir. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua miséria e seus pecados. Os que choram são aqueles que reconhecem que pecou contra a santidade de Deus. Eles choram porque são pecadores e acabam ferindo a santidade de Deus. E eles também choram por causa dos pecados do mundo que ferem a santidade de Deus. São os humildes de espírito. E os mansos? Aqueles que aceitam que estão errados. Será que é isso? Que aceitam que estão errados? Já ser humilde de espírito já reconhece que são errados. Já reconhece que são pecadores. E que são miseráveis e que precisam desesperadamente do favor divino. Então, ser humilde de espírito é como ser pobre de espírito. E que precisa ser cheio das riquezas do Espírito de Deus na vida dele. Mas ser manso é uma atitude de plena confiança em Deus por parte do crente em meio às injustiças e em meio às aflições que sofrem nas mãos dos ímpios. Ser manso é ter confiança. Ser manso é acreditar que Deus fará justiça em meio às injustiças, sem que ele levante um dedo, sem que ele levante a voz para agir a seu próprio favor. Então esse conceito de ser manso, ele está baseado no Salmo 37, eu quero que você abra lá o Salmo 37, porque eu quero que você veja aí o que está escrito no Salmo 37, porque Jesus, agora, nessa bem-aventurança, ele vai usar o Salmo 37 para falar dos mansos. E é por isso que eu disse para você que não é manso, aqui não é aquela pessoa dócil, gentil, aquela pessoa calma, tranquila, serena, mas Jesus vai usar o Salmo 37 para mostrar quais são esses mansos que ele está falando. Lê para mim Salmo 37, versículo 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, Jesus ele baseia. Leia de novo novamente, leia de novo. Eu estou falando assim, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Isso. Mas não é só 37? É só o 37. 37, 37 e 11. Isso. Tá. Então os mansos farão o quê? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então se deleitarão na abundância de paz. Então a questão aqui não é ser gentil, dócil e tranquilo. A questão aqui é esse conceito que está baseado nesse Salmo 37. Então, Jesus baseou então a sua terceira bem-aventurança nesse Salmo. Então, nós temos então que estudar isso aqui à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus, porque Jesus ele toma esse Salmo então para dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então é no Salmo 37 que Jesus baseia isso.
Então, se você prestou bem atenção aí nessa leitura que nós fizemos, então você precisa e deve ter notado que as palavras aí ditas por Jesus, então, nessas bem-aventuranças, mostra, mas os mansos herdarão a terra. Na verdade, a grande parte do ensino da pregação de Jesus, ele faz então referência ao Antigo Testamento. Ele faz referência ao Antigo Testamento. Ele vai usar o Antigo Testamento para dar o seu ensino. Especialmente nas bem-aventuranças, bem como em todo o Sermão do Monte. Então o Senhor Jesus não apenas cita o texto do Antigo Testamento, mas também lhes dá uma explicação ampla e correta, ao contrário dos doutores da lei da época, né? Que além de terem uma visão distorcida do Antigo Testamento em seu ensino e pregação, levando então em consideração o contexto dos textos e se relacionava-se com a situação atual que se encontrava. Por exemplo, Jesus então, quando ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, Jesus ele venceu fazendo uso correto, fazendo uso apropriado do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, para quê? Para falar e responder aquilo que Satanás estava tentando. E você deve se lembrar que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, versículo 7 e o versículo 10. Abra lá e veja o que é que Jesus responde, qual é a cena que está acontecendo, capítulo 4 de Mateus. Veja a cena. Leia para mim do versículo 1 até o versículo 11. Jesus vai usar o Antigo Testamento para responder. Quem achou pode ler. Mateus 4, do 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Só e depois pode ler. de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Continua lendo, pode continuar. Até onde? Até o 11. Então o diabo levou a cidade do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares mal alguma pedra. Alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então você perceba aqui, nessa conversa, na tentação, o que Jesus vai dizer? Está escrito. Ele está fazendo menção do quê? Salmos. Está escrito. Ah, mas então o tentador aproximou e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo e disse: se és Filho de Deus, atire-te de abaixo, porque está escrito. Aí o diabo usa. Presta atenção aqui. Ele usa também. Porque está escrito que aos teus anjos, que ordenaram a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece alguma pedra. Está escrito, Jesus. Se joga daqui. Aí Jesus vai dizer, respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então perceba que Jesus ele usa o Antigo Testamento para responder à investida de Satanás na tentação.
Ele usa o Novo Testamento. Ele vai usar também, por exemplo, quando ele leu a profecia messiânica na sinagoga de Nazaré, o livro de Isaías, ele diretamente aplicou a si mesmo. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 17, olha o que está escrito no 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei, porque está próximo o reino de Deus. Então, o versículo 21 também, ele vai dizer: passando adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. É o livro de Lucas, capítulo 4. Olha o que ele vai dizer aqui. Também Jesus fazendo menção do Antigo Testamento, 4:17, ele diz: então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 21, então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Então Jesus ele faz menção do Antigo Testamento para falar dele mesmo aqui. Jesus usando a palavra. E como Jesus então pega o Salmo 37, versículo 11, para falar dos mansos. Então, especificamente nessa terceira bem-aventurança, o Senhor Jesus então faz uso do Salmo 37. Ele não então introduz um novo ensino para os seus discípulos, mas de propósito cita então uma parte do Salmo 37, para quê? Para a fim de levar então os seus ouvintes a entenderem as suas palavras e do contexto desse salmo que eles, como judeus, bem conheciam. Então ele pega os salmos e os judeus que estão ouvindo, eles saberiam o que Jesus está querendo dizer, a questão de ser manso. Então, o que ensina então o Salmo 37? O Salmo 37 ele nos ensina que ao invés de ficarmos indignados ou cheios de inveja com a prosperidade dos ímpios, ele nos ensina que nós, como filhos de Deus, devemos então esperar e confiar nele em meio às opressões, em meio às injustiças que sofremos. Então, olha comigo aí o versículo do 1 ao 7, do 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem te invejes, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, o que o Salmo está nos ensinando, e essa bem-aventurança e ser manso, é esperar e confiar em Deus, em meio às aflições, em meio às injustiças que nós sofremos. Ser manso é ter toda a verdade ao seu favor e mesmo assim ser injustiçado. E mesmo assim contarem toda a mentira contra você. Ser manso é abaixar a cabeça, é baixar a guarda. E entregar a injustiça que está sendo feita contra você nas mãos de Deus. Como? Sem agir. Como? Sem reagir. Então por isso que eu digo para você que não é manso aqui, não é uma pessoa tranquila, calma, gentil e dócil. O manso que Jesus está dizendo, e que ele baseia no Salmo 37, é baixar a cabeça mesmo você estando certo. É se calar mesmo, entre parênteses, você estando com toda a razão do mundo. Aí Jesus vai dizer: bem-aventurados são os mansos. O Salmo 37 está exatamente relacionado com o ensino de Jesus, e é isso que Jesus está querendo dizer. Olha aqui: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, agradar-te do Senhor é deleitar-te no Senhor. Qual é as tuas vontades? Qual é o teu desejo? Você tem sede, fome? Qual é o teu desejo é que o Senhor, é que a justiça esteja ao teu favor? Então, deleitar aqui, agradar-te do Senhor, é entregar todas as injustiças contra você nas mãos de Deus.
Aí você vai dizer para mim, não é fácil não. E aí, como é que você se porta nessa hora? Como é que consegue? Ele disse que bem-aventurados os humildes de espírito. Ele disse, bem-aventurados os que choram. E agora ele vai dizer, bem-aventurados os mansos. Você está entendendo quais são as características dos filhos do reino? Jesus está mostrando quais são as características e atitudes dos filhos do reino. A atitude e as características dos filhos do reino de Deus devem ser essa: ser humilde de espírito, chorar por causa dos pecados e ser manso. Não é lutar a sua própria luta, mas é entregar a sua própria luta, a sua própria verdade. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós somos tão feios na foto que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então Jesus vem, nos acode e diz: bem-aventurados são os mansos, porque darão a terra. E o manso é aquele que agrada-te do Senhor. E ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Então quando a pessoa lê esse salmo, esse versículo, porque é bem clássico e todo mundo conhece esse salmo. Deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor. Ele não está falando de dar riqueza para você, ele não está falando para abrir uma porta, ele não está falando para dar uma chave de carro, não é isso que ele está dizendo. Ele não está falando de prosperidade, ele está falando de você descansar na justiça de Deus, de crer que Deus é justo, que ainda que o homem seja injusto, que ainda que haja injustiça contra você, que ainda que falem todo mal contra você, você deve entregar tudo isso na mão do Senhor. Ele diz: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Quem fará isso? O Senhor. O Senhor fará a justiça a você e fará sobressair a sua justiça como a luz. O Senhor será a tua justiça. Mas quão difícil é a gente ficar quieto. Quão difícil é a gente ficar calado. Como é que eu consigo isso, irmão Cristian? Buscando isso da parte de Deus. Esse salmo nos revela o grande contraste que há entre os que confiam no Senhor e os que não se importam com Ele. É um grande contraste. Os que confiam no Senhor, então, são descritos como os que esperam no Senhor. Olha aí, versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra. Agora, os justos também, olha o versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os justos também, olha aí o versículo 12. Versículo 12, 16, 17 e o 29. Ele diz assim: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Então, os justos esperam no Senhor, o Senhor fará justiça, trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Então, o ímpio trama, o ímpio arma laço contra o justo. E no nosso dia a dia, nós podemos colocar isso no nosso dia a dia, que muitas das vezes os ímpios tramam contra nós para tentar nos derrubar pelo simples fato de sermos cristãos. Eu vou prejudicar ele. Eu vou falar todo mal contra ele. Mas isso já não é para nos assustar, porque é a perseguição. Isso é uma forma de perseguição. Mas olha o que diz: trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Aí ele vai dizer: rir-se-á dele o Senhor. O Senhor vai rir do ímpio que trama contra os filhos dele. Rir-se-á o Senhor, pois vê estar se aproximando do seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Então, o ímpio está sempre armando, preparando a espada para lhe derrubar, para lhe atacar,
para lhe abater o pobre necessitado, para matar aqueles que trilham o reto caminho. Então aqueles que trilham o reto caminho e trilhar o reto caminho é andar na lei do Senhor, é andar em obediência ao Senhor, é a característica dos filhos do reino de Deus, que andam na reta justiça de Deus. Então serão atacados. A sua espada, porém, versículo 15, lhe transpassará o próprio coração e os seus atos serão espedaçados. Então o ímpio que trama em derrubar o justo, eles mesmos serão transpassados. Transpassará o próprio coração deles mesmos. De quem? Do ímpio. Então o mal que eles tentam e querem e desejam fazer contra o justo se tornará para eles mesmos. Eles serão acometidos desse mal. Mas quando que isso vai acontecer? Quando você entregar todo o teu senso de justiça nas mãos de Deus. Quando você confiar que Deus é justo e que Ele fará justiça. Como que eu faço isso? Calado. Só orando. Só falando com Deus. Os filhos do reino de Deus não têm outro meio a não ser a falar com Deus, a buscar justiça em Deus. Você vai perder se tentar fazer justiça com as suas próprias mãos. Você vai fracassar se tentar lutar com a sua própria força. Você se frustrará se tentar agir com seu próprio senso de justiça. Mas se você se deleitar no Senhor, confiar que Ele é justo, se você acredita que Ele é soberano e que Ele está vendo e contemplando todas as coisas, então você descansa. E a justiça do Senhor brilhará. A justiça do Senhor sobressairá como a luz. E todos verão quem é quem é verdadeiro e quem é o falso. Mas precisa descansar nele. Precisa buscar essa mansidão que nos traz essa paz, essa calma. Ele vai dizer então no versículo 16, mas vale pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Versículo 29, olha o que ele vai dizer. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os justos herdarão a terra, quem? Os mansos. Os que se deleitam no Senhor. O que confiam na sua justiça, aqueles que depositam toda a sua certeza, aqueles que tornam a sua razão como nada e acreditam em toda a razão que vem de Deus. Aqueles que creem na verdade da palavra de Deus. O homem bom, ele vai dizer no versículo 23, olha comigo aí. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. O Senhor firmará os teus passos, em meio às tribulações, em meio às perseguições. O salmista está dizendo, o Senhor firmará o passo do homem bom de quem? Dos justos, de quem? Dos humildes de espírito, de quem? Daqueles que choram. Daqueles que depositam, o Senhor firmará os seus passos. Versículo 18, a integridade. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. O Senhor conhece a integridade dos justos. O Senhor sabe quem é íntegro e quem não é. O Senhor sabe quem é puro e quem não é. O Senhor sabe quem é santo e quem não é. O Senhor vela pelos íntegros. O Senhor vela pelo íntegro, o Senhor vela pelos mansos, o Senhor vela pelos justos, o Senhor vela pelo homem bom, o Senhor vela pelo homem de paz. Olha comigo o versículo 37, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade. Então são promessas para aqueles que são mansos. Então esses desfrutam da bênção do Senhor, porque Deus cuida dele, o sustém por seu poder e lhes dá da terra como herança. Deus dará a terra como herança.
Olha comigo o versículo 9, a parte B do versículo. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então, por outro lado, os que confiam então no Senhor são descritos como os que não confiam no Senhor. Eles são descritos como os malfeitores. O 37:1 diz: não te indignes por causa dos malfeitores e nem tem inveja deles. Então eles são considerados como os malfeitores. Eles são considerados como aqueles que praticam a iniquidade. Eles são considerados como ímpios, versículo 10. Mas mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Versículo 12, trama o ímpio. Versículo 14, os ímpios. Então os inimigos do Senhor também se tornam como inimigo do Senhor, perversos. Versículo 30, olha o que ele diz aí. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala do que é justo. Então, o versículo 32, o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Então, esses colherão o fruto dos seus atos. Os perversos colherão os seus frutos. Eles terão resposta pelos seus atos. Eles murcharão como a erva e se desfarão em fumaça. Versículo 2, cravam-se aqui o versículo 2, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então não tem invejas do ímpio. Lembra daquilo que nós falamos aquele dia que eu te mandei o versículo? Não tem invejas do ímpio, porque o tempo dele é curto. Eles se definharão. Já viu alguém se definhar todo? Eles se definharão. Já viu uma erva se secar? O salmista está dizendo que eles se definharão, se desfarão em fumaças, murcharão como uma erva verde. Olha o que ele diz no versículo 20. Os ímpios, no entanto, perecerão e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados, se desfarão em fumaça, pois se encontram sob a maldição de Deus. Olha o 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. É Deus que amaldiçoa, é Deus que abençoa. O versículo 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Por que a gente às vezes fica olhando para o ímpio? Por que às vezes a gente fica olhando para a prosperidade dos ímpios e nós ficamos questionando a Deus? E a gente acaba caindo no pecado do senso de justiça, de achar que a gente é melhor, de achar que a gente merece. Esse é o grande problema. Quando nós não conseguimos olhar para a justiça de Deus, nós olhamos para a nossa própria justiça, e que é como um trapo de imundícia. Então a gente não consegue ver a justiça de Deus. Nós não conseguimos ver o sol brilhar, porque nós estamos fitados no nosso próprio senso de justiça. Então os ímpios, eles não são capazes de cometer, eles são capazes de cometer toda sorte de iniquidade para alcançar os seus objetivos perversos. Os ímpios alcançam as suas coisas, os ímpios alcançam aquilo que eles querem, mas eles são capazes de tudo para alcançar. Eles matam se for preciso, para terem poder, para terem terra aqui e agora. O fim de prosperarem é chegarem a causar opressão e injustiça àqueles então que trilham então o caminho reto. Os mansos então podem ser atingidos então pela perversidade dos homens maus. Isso é inevitável. Mas porém, como os filhos de Deus devem reagir nessa situação? Essa é a grande questão. Como é que os filhos de Deus, os filhos do reino de Deus, devem reagir a essa situação? A minha pergunta para você é: quando alguém faz injustiça para você, comete injustiça contra você, seja realista, qual é a tua reação? Alguém pega um copo d'água para mim? Pega um copo d'água para mim, Calil. Qual é a tua reação quando alguém age de injustiça com você? Como que você reage? Tem muito mais coisa, não é só ficar bravo, você não só fica bravo.
Tem muito mais coisa. Devolvo. Qual é o desejo? Devolvo, de bater na pessoa. Tem pessoa na minha Aí, tá sendo realista. Quer bater, quer esganar, Fala mal de tudo que a pessoa fez. quer devolver com a mesma moeda. Quero fazer pior do que você fez pra mim. Você não me conhece, agora você vai me conhecer. Dá o troco, né? Agora você vai ver quem eu sou. Não é assim? Mas o que Jesus está ensinando para os filhos de Deus? Qual é o nosso papel? Como que nós devemos reagir? Nós devemos então reagir e devolver então com a mesma moeda? Pagar com a mesma moeda, na mesma moeda? Ser manso, né? A gente deve então oprimir quando nós somos oprimidos? Qual é a visão do mundo? O que o mundo vai te ensinar? O que o mundo vai falar para você fazer? Quando você é injustiçado, quando você é oprimido, quando alguém comete injustiça, o que o mundo vai falar para você fazer? Vamos lá. Matar, né? Oprime também. Xingar. Comete também injustiça contra ele também. Troca de injustiça sofrida. Faça isso. Troque. Não é isso? Mas o que nós devemos fazer então? O que ser manso está nos ensinando? Está nos ensinando então que nós devemos entregar a nossa causa com confiança na mão daquele que é justo, daquele que julga retamente, daquele que está vendo retamente. Então, a atitude correta que Jesus está nos ensinando nessa noite é ser manso, e ser manso é confiar em Deus. Não é devolver com a mesma moeda. Não é devolver a injustiça com injustiça. Não é devolver a oprimição em resposta a oprimir também. Mas é entregar a nossa causa com confiança e sermos mansos e confiar em Deus. Então, o salmista ele diz, que nós acabamos de ler, versículos 5 e 6 do capítulo 37 dos Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, é isso que eu tenho que fazer. Por quê? Porque o Senhor é a favor dos que confiam nele, lhes faz justiça. É o Senhor que decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Abra comigo lá em Isaías 11:4. Olha o que diz lá em Isaías 11:4. É o Senhor que vai fazer isso. Isaías 11:4. Pode ler para mim, por gentileza. Isaías 11:4. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha 11:4? Capítulo 11 de Isaías? Versículo 4. Olha aí o que ele vai dizer, que é o Senhor que julga com equidade, com justiça. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, mansos aqui em Isaías, mansos aqui no hebraico significa humilde. Humildade. É crer que Deus fará justiça. É crer que Deus agirá. Porque se você for falar no mesmo tom, se você for discutir no mesmo tom, você será tão errado quanto ele. Você está se igualando a ele. Você se parece com ele. E Deus não vai agir. Vai perder a razão. Então, a gente vê que Davi, sendo o autor desse Salmo 37, então Davi ele demonstrou então uma atitude de mansidão em seu viver. Não sabemos ao certo em que contexto da vida de Davi está baseado esse salmo, mas nós sabemos que ele teve uma vida marcada pela opressão e pela injustiça nas mãos dos homens ímpios. Por exemplo, ele foi perseguido por Saul por causa de inveja. Os homens tentaram tirar a vida dele a qualquer custo. No entanto, em nenhum momento
Davi perdeu a sua confiança em Deus. Em nenhum momento Davi perdeu o controle da sua mente e da sua confiança. Antes dele se tornar rei, Davi ele foi odiado, ele foi perseguido injustamente pelo rei Saul, que tentou matá-lo diversas vezes, antes dele se tornar rei. Mas Deus sempre livrou o seu servo que nele confiava. Davi teve até a oportunidade de acabar com a vida do seu inimigo. Ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Saul estava nas mãos deles. Mas o que Davi fez? Ele tentou pagar com a mesma moeda? Não, Davi estava com Saul nas mãos. Ele não fez justiça. Ele não paga, ele entregou a sua casa nas mãos daquele que julga, então, retamente. E mais, ele não paga mal com mal, mas ele faz o bem. E é isso que significa, então, ser manso. O manso, então, quando oprimido e injustiçado, ele não se vinga com as próprias mãos, mas ele se submete a Deus e deixa que Deus, conforme a sua vontade, resolva o seu problema. O manso é esse que tem humildade e que deixa Deus resolver a sua situação. E além disso, ele não comete injustiça quando injustiçado, mas ele prefere sofrer antes o dano ao invés de causá-lo. Isso é ser manso. Esse é o manso que vai herdar a terra. Quantas vezes você preferiu? Quantas vezes nós preferimos sofrer a pena, o dano, mesmo estando errado, mesmo estando certo? Nunca, né? Mas não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer: sofra o dano, sofra a pena, porque feliz é você. Porque não é um homem da terra, não é um juiz, um advogado daqui da terra que vai pegar a sua causa. É o próprio Deus que vai agir. É a justiça dele. É a justiça dele. Então, além disso, ele não comete a injustiça. Só que no mundo não existe esse pensamento, essa filosofia do mundo. Acho um absurdo isso aqui. Fale para o mundo que mesmo ele estando certo, ele deve se calar. O mundo vai olhar assim e vai dizer assim: você está louco. O mundo vai olhar, não existe esse negócio de ser manso. Por quê? Porque a confiança dos ímpios não está em Deus. Eles desconhecem essa questão de mansidão. Eles desconhecem essa questão de não devolver mal com mal. Na mente deles, na mentalidade deles, é devolver mal com mal. Só que isso está errado diante de Deus. Cristo disse: bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados aqueles que se deleitam em Deus. Bem-aventurados aqueles que não fazem justiça com as suas próprias mãos. Bem-aventurado aquele que não devolve mal com mal, injustiça por injustiça, opressão por oprimido. Bem-aventurados são esses que confiam no meu braço, na minha força, no meu poder. Bem-aventurados são esses. Mas o mundo vai dizer: não, você está louco. Porque a confiança dos ímpios está no seu próprio braço, nas suas próprias riquezas, nas suas próprias forças. Então, a obra deles é oprimir e fazer injustiça para alcançar os seus próprios interesses. Essa é a obra do ímpio. Mas nós não devemos então seguir. Nós devemos então seguir o ensino de Cristo em mansidão diante dos homens. Olha o que ele diz aqui em Mateus 5. Mateus 5, o 38 ao 42, olha o que ele vai dizer, 38 ao 42. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Jesus está falando: vocês ouviram o que foi dito, não foi? O que Jesus está fazendo menção aqui? No Antigo Testamento, lei de Moisés. Aí ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não ouviram? Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vai dizer: mas eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ele está falando do manso.
Ele está falando do manso. 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ó, tá vendo o oposto? De pagar mal com mal? Ele está fazendo, faça para ele. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então é o contrário do mundo. O mundo vai falar isso para você? O que o mundo vai dizer para você? Paga a mesma moeda. Te fez mal? Faça sofrer também. Te fez sofrer? Faça ele sofrer também. Mas Jesus está dizendo, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Ainda que você esteja certo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra face. Qualquer que te pedir para andar 1 milha, o teu inimigo, ande 2 com ele. Não pague mal com mal. Não pague ofensa com ofensa. Não pague raiva com raiva. É exatamente isso que ele está dizendo. Então, no mundo não existe esse negócio de baixar a cabeça, de colocar a justiça na mão de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina o que significa, então, ser manso, não só em suas palavras, mas também em sua própria vida. Ele afirmou ser manso, humilde de coração, e ele mesmo mostrou isso em seu viver. Jesus mostrou isso. Jesus mostrou que ele é manso, e na sua própria vida, Jesus mostra que ele é manso. Por quê? Ele foi esbofeteado. Ele foi traído. Ele foi chicoteado, cuspiram na sua face, esbofetearam a sua face. E a Bíblia vai dizer que ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ah, mas como que a gente vai fazer? Qual é o exemplo? De Jesus em seu viver. Como Messias, então, ele não implantou o reino de Deus na terra, nem conquistou a salvação do seu povo com o uso da força militar ou com o uso da espada, como erradamente esperavam os judeus. Os judeus achavam que Jesus viria com espada, que Jesus viria destruindo os gentios, que Jesus destruiria aqueles que não tinham sangue judeu. Mas Jesus vem montado num jumentinho, nasce numa estribaria. E os judeus então, não pode ser. Jesus come com a prostituta. Jesus chega perto do esquife, chega perto de um leproso. Eles dizem, não, esse não é o Cristo que nós estamos esperando. Porque os judeus estão esperando um Jesus de cavalo branco com uma espada. E que aqueles que não obedecerem à lei serão mortos. Aí Jesus vem e diz, eu vim dar vida com abundância. Eu não vim descumprir a lei de vocês, eu vim cumprir aquilo que vocês não fizeram. Eu vim amar, eu vim ter misericórdia. O que Jesus fez? Ele então não veio conquistar a salvação do seu povo com espada, mas ele fez isso aceitando com humildade e mansidão o plano de Deus para a sua vida. Ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. A minha vontade subsiste não em comida e bebida, mas a minha vontade subsiste em fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. E esse plano era que ele fosse oprimido. O plano de Jesus é que ele fosse injustiçado e até morto pela mão dos homens ímpios. Jesus confia toda a sua vida ao plano do seu Pai. Jesus se submete a todo o sofrimento que lhe sobreveio. Ele se submete à injustiça. Ele se submete ao martírio pelo amor de muitos. Então Jesus, ele é o maior exemplo de mansidão para nós. E como seus discípulos, então, nós devemos então seguir os seus passos. Conforme nós veremos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Leia para mim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Olha o que diz lá. 1 Pedro, capítulo 2, 20 ao 23. Pedro 2, versículo 20
ao 23. Leia, Cris. Que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais a sua cidade, o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou grande, o qual quando injuriavam, não injuriavam, e quando parecia, não ameaçavam, mas entregava-se àquele que julga justamente. Retamente. Presta atenção aqui nesse texto. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso? Que glória é que você está sendo esbofeteado porque está sendo esbofeteado com razão, porque você errou. Qual é a glória nisso? Nenhuma. Você está apanhando porque você fez. Então não há glória nisso. Que glória tem você estar sendo acusado por algo que você de fato cometeu? Ele está dizendo, não há glória nenhuma disso. O suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. O que Pedro está dizendo aqui? Que você deve viver nessa vida como Cristo viveu. Cristo foi esbofeteado sem merecer. Então, quando você é esbofeteado sem merecer, então Deus está sendo glorificado. E aí entra a atitude do manso. Aí a glória. Glória para quem? Glória para Deus. Porque não há glória nenhuma você está sendo esbofeteado porque você fez. Isso não é glória. Isso é vergonha. Mas se você está sendo esbofeteado por algo que você não fez, então glorifica a Deus, porque você está seguindo os passos de Jesus, porque Jesus passou por esse caminho. É isso que 1 Pedro está dizendo. E se você o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Então a questão não é só ser esbofeteado, a questão é você suportar com paciência. Está pronto para isso? Portanto, isto mesmo fosse chamados, para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Ele não pagava mal com mal. Ele não respondia ao mal com mal. Mas entregava-se àquele que julga retamente a quem? Ao Pai. Então, para nós encerrarmos essa parte, o que significa ser manso? Ser manso é entregar toda a nossa causa de injustiças, inverdades, calúnias, defamações, perseguições, entregar tudo isso na mão de Deus, sem abrir a nossa boca, sem levantar a nossa voz, para discutir no mesmo tom, no mesmo nível. Aí Deus não ordenará a sua bênção. Aí a justiça não brilhará. Aí a equidade reta, justa de Deus não agirá em favor, ao teu favor. Mas bem-aventurados os mansos, que depositarem toda a sua confiança em Deus. Bem-aventurados os mansos que entregam o caminho ao Senhor, que confia nele. Bem-aventurados os mansos, porque o Senhor fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol da meio-dia. Deus fará justiça e lhe mostrará o teu direito. Deus lhe dará o direito, mas ele dará retamente. Na próxima semana nós falaremos a felicidade dos mansos que herdarão a terra. Hoje nós falamos o significado de ser manso, é entregar o caminho.